Fala galerinha, vamos lá, pegando o assunto, na verdade uma continuação do assunto DNA, transcrição e tradução. O splicing é um assunto bem interessante e peculiar, que poucos locais abordam esse assunto, por isso que eu decidi fazer uma aula plus aí, uma aula adicional. Primeiro sim, está na língua inglesa, se você procurar o splicing chama encurtamento. E aí você vira e fala, encurtamento do que, professor? Não se esqueça disso. Encurtamento do RNA. Aí a gente vai ver. É o RNA pré-genômico, tá? É o que vem antes de ser o mensageiro. Beleza? Então, gravem isso, encurtamento. E para encurtar, claro que esse RNA ele vai perder o quê? Ele vai perder porções. Pô, professor, ele vai perder porção, então, regiões desse material genético, desse RNA, então logo não vai codificar proteína? Errado. Vamos com calma que vocês vão ver. Olha aqui. Então, isso aqui é um DNA, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Isso aqui é uma dupla fita. Ah, professor, eu não estou vendo onde é o DNA. Aqui está uma fita e aqui está outra. Beleza? No DNA, todas as informações, os genes estão no DNA, claro. Todas as informações estão ali. Só que o meu DNA e o meu RNA, ele possui uma coisa chamada exon e intron. Calma, eu vou explicar o que é cada coisa. Nunca se esqueçam. Do DNA para o RNA, a gente fala que é transcrição, beleza? Do DNA para o RNA. Quem faz a transcrição? Uma enzima chamada RNA polimerase. Ela é polimerase. Ela é responsável por entrar aqui nessa dupla fita, identificar a região da proteína que tua célula precisa para viver e fazer a transcrição, que é gerar esse RNA. Que RNA? RNA pré-RNA mensageiro ou pré-genômico. Pode chamar de pré-RNA mensageiro, não tem problema. Beleza? Notem, olha o que acontece. Primeiro, a transcrição acontece no núcleo da célula. Por quê? Porque o DNA está no núcleo. E aí aconteceu a transcrição. Notem, de verde está o que a gente chama de exon. Deixa eu pegar um verde aqui, ó. A gente chama as regiões exônicas ou exon, simplesmente. Então, exon aqui, exon aqui, exon aqui, exon aqui. E de rosa tá as regiões intrônicas ou introns. Aqui, aqui, estão vendo? No próprio DNA. Como o RNA, o pré-RNA mensageiro, é uma cópia, é a transcrição do DNA, o que a gente localiza? A gente localiza que também vai ter intron e também vai ter o que? Exon, beleza? Intron em rosa, exon em verde, beleza? Aqui os exons. Tá, e aí o que você tem que saber? Tudo isso está no núcleo. O splicing, o encurtamento, também acontece no núcleo. Opa! No núcleo. Galera, presta atenção. Quem vai sair? O exon ou o intron? Exon é a região codificante. Codificante significa que é a região que vai produzir a proteína esperada. Tá? Exon, então, ela não pode ser retirada. Ela é região do teu material genético, do teu RNA pré-RNA mensageiro, obrigatória, ela não pode retirar. Logo, quem vai sair são os introns. Isso. Então, nunca se esqueça, tá? Parece ser bem bobinho, mas você nunca mais vai errar. No splicing, quem vai sair sempre são as regiões do material genético intrometida, beleza? Os introns. Eles que saem. E aí, quando eles são retirados, acontece aqui, ó, uma secção aqui, outra secção aqui,
e outra secção aqui, e eles são retirados desse RNA pré, tá vendo? Ele não é o mensageiro, ele é o pré, que vem antes do mensageiro. O que acontece? Só me sobra as regiões, o meu RNA aqui sim, ó, meu RNA mensageiro, ele não é mais pré, só com as regiões de exons. Beleza? Só. Quem fica aqui? O exon. Aí depois que sofreu o splicing, aí sim, sofreu o splicing, a tradução acontece no citoplasma. Aí o RNA mensageiro ele vai ser lido por ribossomos e vai dar origem a essa proteína. Beleza? Galera, só uma outra informação. O pré-RNA mensageiro ele está no núcleo, o splicing é no núcleo, depois pronto o RNA funcional, o RNA mensageiro pronto, esse RNA mensageiro ele sai por um poro nuclear, cai no citoplasma, onde ele é traduzido, lido, códon a códon, gerando aminoácido por aminoácido, formando uma proteína. Quem faz isso? Os ribossomos. Beleza? Tranquilo? Por isso que é a continuação dos estudos que nós estávamos vendo sobre DNA, RNA, transcrição e tradução. O splicing está ali, ó, entre a transcrição e a tradução. Aqui está mostrando uma outra imagem, mas com a mesma coisa. Eu tenho então aqui o meu pré-RNA mensageiro, onde ele está mostrando os exons, são essas regiõezinhas aqui, ó. Essas são as regiõezinhas que vão produzir minha proteína. As outras, ó, são regiões intrônicas, são introns. Logo, elas vão ser retiradas. Elas vão ser retiradas pelo processo que a gente chama de splicing, vermelhinho. Olha o splicing acontecendo. Quem está saindo aqui? Os introns metidos. Intron metido. Os introns. Eles estão saindo aqui. E aqui só me sobrou quem? Os meus exons. Pronto. Isso aqui é o meu RNA maduro, ó, meu RNA mensageiro funcional. Belezinha? Note, aqui como não está mostrando que está tendo tradução ainda, então tudo isso aqui está no núcleo. Beleza? Lá no meu núcleo. Belezinha? Outra imagenzinha mais detalhada para você entender. Então, eu tenho aqui, ó, exons em azul. Vou pegar um azul. Exons em azul. Está nas extremidades. E eu tenho em amarelo, vou pegar um amarelo mais forte para ver se marca aqui, ó, marca. Essa região aqui, os meus introns. Os introns são intrometidos, eles deverão ser retirados no meu RNA precursor, no meu pré-RNA mensageiro. O que acontece? Olha como que acontece. Aqui é o passo a passo. Então aqui, ó, gerei meu pré-RNA. Um processo de transcrição. Então vamos lá. Essas regiõezinhas tendem a se aproximar, formando o que a gente chama de spliciosomo. Olha aqui, ó, spliciosomo. Elas tendem a se aproximar, até que elas se aproximam totalmente. Aí um conjunto de enzimas liga uma ponta à outra, formando, olha aqui, ó as pontas aqui, ó, sendo mostradas. Deixa eu apagar aqui o pretinho, estava melhor. Ó as pontas aqui, ó, mostrando que elas foram ligadas. Ó, e os introns? Os introns, bye bye. Tchau, intron. Foi embora. E aqui me sobrou quem? O meu RNA mensageiro funcional, prontinho para sair do núcleo por um poro nuclear e ser lido por um ribossomo, produzindo uma sequência de aminoácidos que vai me originar uma sequência de aminoácidos, aminoácido 1 conectado com aminoácido 2, conectado com aminoácido 3, pontinhos, 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 é igual a uma proteína. Beleza, galera? Tranquilinho? Fácil, né? Aqui mostrando de novo a mesma coisa. Veio, então, eu tenho o meu DNA, toda a informação está no meu DNA. Eu primeiro tive aqui a primeira transcrição, aonde me gerou quem? O meu
RNA precursor ou pré-RNA, beleza? Por quê? Porque aqui ainda tem exon e intron, os intrometidos. Ainda tem. Aí olha aqui, puxa, apareceu, ó. O exon tá aqui, o exon tá aqui nessa outra extremidade e aqui tá o meu intrometido, nessa região aqui amarela. O que vai acontecer? Forma-se o spliceossomo para começar o processo de retirada de intron. Olha o splice acontecendo. A partir do momento em que começou a formar o spliceossomo, o splicing está já iniciando. E aí as pontinhas vão ser conectadas e os introns vão embora. O que aconteceu? Me resultou aqui num RNA maduro, num RNA funcional, que aqui está tudo mostrando no núcleo. Por que você fala que está no núcleo? Por quê? Porque o splice acontece no núcleo e se não teve sequência disso, isso não foi lido, não caiu no citoplasma, não foi gerado proteína, ainda está no núcleo. Se mostra, como na primeira imagem lá, olha aqui, ó, está mostrando, ó, tradução, está mostrando que gerou proteína. Esse processo obrigatoriamente acontece no citoplasma. Belezinha? E aí, pô, professor, qual é a diferença do DNA das células procariontes para eucariontes? Porque isso vai alterar, como a gente está falando de splice, a gente está falando de exons e introns. Como que são os exons e os introns nas células procariontes e eucariontes? Galera, simples. Célula procarionte, vou imaginar uma bactéria. O material genético dela inteiro é o cromossomo dela. Ela não tem outro. Igual nós da espécie humana, nós temos 46. Então, galera, o que acontece nessa situação? O DNA todo dela, 100% do DNA dela é exon. Ela não tem região intrônica para ser retirada, porque ela é um ser simples. As informações que ela contém um cromossomo só. Tudo é exon. Ela não pode se dar o luxo de perder material genético aqui para traduzir. Então, 100% do material genético dela é funcional. 100% vai gerar já um RNA mensageiro e isso depois vai ser traduzido. Processo de tradução, síntese de proteína. Já das bactérias eucariontes, não, né, galera? As bactérias eucariontes possuem exons. Eita! Eu sei que tem gente que vai reclamar da minha letra, então eu vou apagar. Exons e introns. Belezinha? Na nossa classificação de células eucariontes, que é aquelas que possuem o quê? Complexos membranosos, carioteca, retículo endoplasmático liso e rugoso e complexo de Golgi ou complexo golgiense, nós temos no nosso material genético exons e introns. Belezinha? A aula de hoje era isso. Curta, tiro rápido, rasteiro. Bons estudos, galera. Se ficar qualquer dúvida, prof.flavioferraz@gmail.com. Até mais.